Hoje vamos falar sobre 1 Samuel, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Basicamente o que a gente vai conversar hoje é sobre a Arca do Senhor. A gente vai ver alguns movimentos que essa arca fez nesses 4 capítulos. E vamos conversar um pouco sobre espiritualidade e a nossa relação com Deus e questões de espiritualidade. Pode parecer estranho assim a princípio, né, que eu estou falando no começo, mas ao longo desses 4 capítulos nós vamos perceber qual a relação que eles tinham com Deus de fato, de que forma eles percebiam e entendiam as coisas, e de que forma isso pode ser aplicado a gente hoje e aprender com isso, com os seus erros e com os acertos. Mais aqui nesse caso aqui são erros. Mas a gente pode aprender com eles, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos começar com 1 Samuel capítulo 4, que vai nos mostrar que Israel ele perde uma batalha contra os filisteus. E vão questionar por que eles perderam. Eles vão dizer o seguinte: por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? E para resolver isso, eles decidem trazer a arca do Senhor para que eles fossem vitoriosos. Nisso a gente vai perceber que a arca está sendo usada como uma espécie de um amuleto. Né? Se eu tiver a arca, eu tenho a vitória. Se eu não tenho a arca, eu não tenho a vitória. Diz então no versículo 5 que quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Imagine o tamanho, né, desse som, né? Pessoas sem equipamento de som, só pessoas, e provavelmente instrumentos, né? Só eles gritando, já o chão tremeu. E os filisteus eles ouviram, né, todo esse barulho e ficaram com medo. Começaram a temer. Aquele temor que eu já falei, né, lá aqui em Juízes, parecia que estava um pouco enfraquecido, né, esse temor. A gente vê no texto aqui que ele foi um pouco reavivado, vamos dizer assim, né? Eles voltaram a temer, a ter medo do Senhor. Né? Eu estou falando dos filisteus. Olha o que diz no final do versículo 7 até o versículo 9. E diziam mais: ai de nós, porque nunca aconteceu antes uma coisa dessas. Ai de nós. Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus. Comportem-se como homens, porque para que não venham a ser escravos dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. Comportem-se como homens e lutem. Ser escravos dos filisteus é uma referência bem clara ao período dos juízes, né? Que eles foram realmente subjugados por eles. Então, até que parece que está tudo ok, tá? A gente olhando de forma assim, panorâmica, nos parece que a decisão que eles tomaram seria uma decisão boa, porque eles trouxeram a arca de Deus, né? O que simboliza a presença de Deus. Só que a gente vai ver, ainda nesse capítulo, que isso não foi o suficiente para que eles vencessem os filisteus. Diz então lá, a partir do versículo 10, que eles vão lutar, né? Os filisteus vão lutar, e os israelitas vão ser derrotados. Diz o texto que cada um fugiu para a sua tenda, ou seja, eles foram derrotados. A arca foi tomada e Ofni e Finéias, né, os filhos de Eli, foram mortos. Vou terminar a narrativa do capítulo, depois a gente vai falar sobre a arca, nesse capítulo aqui. Seguindo o texto, a partir do versículo 12, diz que um homem ele vai fugir até Siló e vai contar para Eli o que havia acontecido com a arca e com seus filhos. E a informação adicional aqui que o texto vai nos mostrar é dizer que ele já estava cego, por conta da idade, provavelmente, e tinha 98 anos. E diz que após ele ouvir, né, sobre isso que havia acontecido, ele vai cair da cadeira e vai quebrar o seu pescoço. Olha o que diz no versículo 18. Quando ele fez menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás
junto ao portão da cidade. Quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado, e havia julgado Israel durante 40 anos. Então, quando ele ficou sabendo disso, né, da arca, ele cai da sua cadeira, quebra o pescoço e morre. E no mesmo momento, né, diz aqui que quando no momento não, né, mas naquela ocasião ali, a nora de Eli, a mulher de Finéias, ela estava grávida, né, e próxima já ao parto. Quando ela ouviu sobre essas coisas, sobre a arca e o sogro, né, todo esse problema que estava acontecendo aqui, né, tantas mortes, ela deu à luz. Só que ela morre nesse parto. Mas diz que antes dela morrer, né, ela vai dar o nome do filho. Vai chamar ele de Icabô. E ela explica o porquê. Versículo 21 e 22. Mas deu o nome do menino de Icabô, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Ela disse isso porque a arca de Deus havia sido tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: Foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Se a gente olhar o texto de 1 Samuel isolado, esquecendo da Bíblia, esquecendo tudo que a gente tem falado até agora, parece que realmente isso aqui está acontecendo, está ok. Só que se a gente pegar o contexto de tudo que a gente está falando até agora, a gente vê que a arca ela é apenas um símbolo. A arca ela simbolizava uma aliança com Deus, a presença de Deus. Só que ela não é Deus. Ela simboliza, ela não é Deus, ela não é a presença de Deus. Deus se manifestava na arca, mas não era a arca. E ali não era a porção maior de Deus, vamos dizer assim. Era um feixe de luz que Deus derramava naquele local. Então, nesse capítulo 4, eu quero falar que, às vezes, nós, em nosso exercício de nossa espiritualidade, a gente se apega a símbolos, ainda que símbolos sagrados, ainda que coisas importantes. Por exemplo, eu vejo algumas pessoas que têm um zelo pela Bíblia, por esse livro, né? Tem gente que se deixar a Bíblia no chão não pode, não estou dizendo que possa ou não, mas não se preocupe em ler o que está na Bíblia. Então, assim, às vezes nós valorizamos mais os símbolos do que de fato o que importa. E eles estavam achando, então, que a arca era o suficiente para eles serem vitoriosos. E de fato a gente viu que nesse capítulo 4, eles sem a arca perderam, e com a arca eles também perderam. Então não era a arca que iria fazer alguma diferença na vida deles. Não são esses símbolos. Não é eu ter um zelo com o livro, que nós chamamos de Bíblia, no sentido do papel, né? E eu não me preocupar em realmente abrir esse livro, que é sagrado, e ler o que está dentro dele, e cumprir os seus mandamentos. Então pouco importa a gente ter um zelo muito profundo, às vezes, não, porque a minha Bíblia tem que ser assim, tem que ser assado. Dando um exemplo, tá? Tem tantas outras coisas que a gente pode pensar. Acho que esse é um exemplo mais prático. Às vezes a gente valoriza muito o livro, as páginas, a folha, o papel, e se esquece do Deus que escreveu esse livro aqui. Não se preocupe em abrir este livro. Nós vemos, né, tem lugares que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, como se, de alguma forma, aquilo ali fosse suficiente para afastar o mal da pessoa. Só que a gente que está fazendo esse exercício da leitura desde janeiro, percebe que não é esse o caminho. O caminho da bênção do Senhor é o caminho da obediência. O caminho de perguntar ao Senhor o que fazer. Faltou aqui, neles, chamar o Deus da arca, e não só a arca do Deus. Esqueceram de chamar o próprio Senhor para essa batalha. E esse, às vezes, é um problema da nossa espiritualidade, porque a gente acha que, porque a gente cumpre alguns rituais, acha porque a gente usa alguns elementos sagrados, né? Toda semana, todo domingo eu estou na igreja. E nós achamos que isso é o suficiente para, de alguma forma, a gente se tornar mais conectados com Deus. Só que a conexão com Deus, a gente tem percebido até aqui,
que é uma busca, que é um relacionamento com o Senhor. É uma obediência aos seus mandamentos. 1 Samuel, capítulo 5. Após Israel perder essa arca, vai dizer que os filisteus eles vão levar a arca para Asdod e vão colocar no templo de Dagon, diante da imagem de Dagon. No dia seguinte, a imagem de Dagon ela vai amanhecer caída, prostrada, de rosto, com o rosto na terra, diante da arca. No dia seguinte, essa arca vai estar caída de bruços, com a cabeça e as mãos cortadas. E diz que Deus ele vai castigar com tumores os moradores de Asdod. Eles então percebem que eles estão com um problema na mão. E no versículo 7 eles dizem: a arca de Deus, do Deus de Israel, não deve ficar entre nós, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Então eles vão enviar essa arca para Gate. Em Gate, novamente, Deus vai castigar aquela cidade com tumores. Então eles vão mandar para Ecrom. E Ecrom, o texto não fala claramente que houve, uma incidência de tumores lá. Mas eles estão decididos a mandar essa arca embora. Olha o que diz a partir do versículo 10. Então enviaram a arca a Ecrom, mas quando a arca chegou lá, os ecronitas exclamaram: trouxeram a arca de Deus de Israel até aqui para matar a nós e o nosso povo. Então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: devolvam a arca de Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, para que não mate nem a nós, nem o nosso povo. Porque havia terror de morte em toda a cidade. E a mão de Deus castigou duramente ali. Os homens que não morriam eram castigados com os tumores, e o clamor na cidade subiu até o céu. A gente vai ver no capítulo 5 e capítulo 6 que quem vai tomar a decisão de devolver a arca são os próprios filisteus. Nós não observamos os israelitas indo buscar a arca ou fazer de alguma forma para reconquistar essa arca. Pelo contrário, nós vemos o próprio Deus mandando tumores e doenças e pragas no meio dos filisteus para que eles devolvessem a arca para Israel. A espiritualidade, a forma que eles viam essa situação, é que existia o Deus deles e existia o Deus de Israel. E o Deus de Israel estava sendo duro demais. E por isso, eles deveriam devolver a sua arca. Só que não reconhecem o poder do Deus de Israel. Isso aqui é um ponto interessante a gente observar aqui. Eles percebem o seu poder, mas não colocam Deus no local adequado. Que é muito demonstrado pelo fato deles colocarem a arca de Deus no mesmo templo que Dagon, como se eles dissessem que esse é mais um Deus. Só que sabemos que não. O Deus de Israel é o Deus soberano, criador dos céus e da terra. Então, quando a gente tenta colocar Deus junto com outras coisas, não dá certo. Porque o nosso Deus é soberano sobre todos nós, é soberano sobre todas as coisas, é soberano sobre a criação, é soberano sobre tudo. Então não dá a gente colocar Deus nivelado com as outras coisas. E o que me espanta também ao ver esse texto é que, tanto no capítulo 5, como a gente vai ver daqui a pouco no capítulo 6, todo o movimento de devolução da arca parte dos filisteus. Como eu disse, Deus ele manda a praga para que eles devolvessem. Mas, a nível humano, vamos dizer assim, nós não vemos Israel solicitando a arca de volta. Se eles consideravam realmente a arca tão importante, tão sagrada, por que eles não foram atrás? Eu disse anteriormente que os símbolos não superam o próprio Criador. A gente não deve achar que o símbolo é mais importante. Mas se de fato era algo sagrado para eles, se era algo importante para eles, por que eles não tentaram reaver a arca? Por que eles não oraram a Deus sobre isso? Isso a gente não vai observar, mas a gente vê Deus. Ele, o próprio Criador, fazendo com que a arca voltasse. Eu não gosto muito de usar esse tipo de analogia que eu vou usar agora, mas eu acho relevante para esse contexto aqui. Se a arca de Deus ela simboliza essa presença de Deus, e Israel perde essa presença, é o próprio Deus que vai armar um plano para que a arca, ou seja, que a presença retorne para o meio do povo. Então a gente percebe que nós somos pecadores e falhos, mas é o próprio Deus que se aproxima de nós. Deus ele nos dá uma nova chance sempre para que a gente tenha a presença dele em nossas vidas, para que a gente tenha comunhão com ele.
nem sempre partirá de nós, apesar de considerarmos Deus sagrado e soberano. Mas às vezes nós simplesmente perdemos a sua presença, perdemos a comunhão e deixamos isso fluir. Mas Deus, a gente percebeu até aqui, né? Não só em 1 Samuel nessa ocasião, mas todas as vezes que mesmo o povo pecando, errando, Deus, ele ouvia as suas orações, Deus, ele levantava o juiz, Deus libertou o povo do Egito, Deus, ele fez N coisas para o seu povo. Porque é um Deus que está sempre disponível a atender um coração contrito. Israel, aqui a gente já percebeu o quanto eles estão fora e desviados da presença de Deus. Não é só em 1 Samuel, a gente viu em Juízes inteiro, né? Eu bati muito nessa tecla, o quanto eles faziam o que eles queriam fazer e não se preocupavam em obedecer ao Senhor. E aqui é uma continuação dessa história. Eles ainda não tiveram como a gente chama hoje, um avivamento. Eles continuam nesse mesmo ritmo, fora da presença de Deus, achando que um símbolo, que uma arca, é o suficiente para que nós tenhamos a vitória sobre nossos inimigos. Sendo que não é isso que a lei fala. Não é isso que o próprio Senhor instrui. A instrução de Deus é: sejam obedientes a mim, e todos os seus inimigos vão fugir de vocês. Essa foi a palavra do próprio Deus. Só que eles acharam que botando a arca na frente deles era o suficiente para que isso fosse revertido. A gente precisa entender e aprender com essa situação, que não é esse caminho. 1 Samuel capítulo 6. A gente vai ver aqui que a arca, né, ela estava na mão dos filisteus, e eles vão chamar sacerdotes e adivinhos, né, deles. Dentro da cultura e religião deles, eles vão chamar esses homens para que eles viessem orientar de que forma eles deveriam fazer para devolver essa arca sem ter mais prejuízos. Porque eles perceberam e entenderam que essa arca do Deus de Israel estava trazendo problemas para eles. Como eu disse anteriormente, eles entendem que existe um Deus em Israel, mas também entendem que existe um Deus para eles. Eles não tiram o fato que existem dois deuses. Só que o entendimento que a gente tem das Escrituras, do próprio Criador ensinando isso, é que existe apenas um Deus. Existe apenas um único Deus soberano sobre todas as coisas. Não existem deuses menores, não existem outras coisas como essa. Existe apenas um Deus. Mas eles, no seu exercício da sua espiritualidade, a forma que eles entendiam, né, de cultuar os seus deuses, eles vão tentar, de alguma forma, devolver a arca desse Deus de Israel, de forma que eles não tivessem grandes prejuízos, grandes problemas. Então, do versículo 1 até o versículo 9, a gente vai ver todo esse diálogo e toda essa explicação. Como eles iriam fazer. No versículo 10 até o versículo 12, eles vão fazer exatamente aquilo que foi orientado. Eu vou ler esse trecho aqui. Diz assim: os homens fizeram isso. Pegaram 2 vacas com crias e as amarraram ao carro e encerraram os seus bezerros em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, junto com o cofre que continha os ratos de ouro e as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes e, andando e berrando, seguiram sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus foram atrás delas até a fronteira de Bet-Semes. Essa foi a orientação, né, que esses sacerdotes e adivinhos eles deram, né, toda essa narrativa que a gente leu agora é toda a instrução, né, inclusive eles vão ressaltar que esses tumores, essa imitação dos tumores, seriam uma forma de aplacar a ira, né, de Deus e tudo mais. E diz então o texto que no versículo 12, versículo 13, diz: o povo de Bet-Semes andava fazendo a colheita da trigo no vale. Quando levantaram os olhos, viram a arca e ficaram muito contentes. Ou seja, a arca volta, só que a gente não percebe, né, eu já falei isso, essa disposição do povo de ir atrás da arca. Ela veio. Isso tem que ser uma preocupação nossa. Depois, vai dizer que eles vão abrir então a arca, né? A arca não, perdão. Vão abrir também, mas agora eles vão abrir, né, essas ofertas, vão ver o que eles receberam ali, os tumores, os ratos que eram relacionados às cidades dos filisteus. Eles vão abrir tudo isso. E diz a partir do versículo 19, que eu vou ler, são só 3 versículos, 19, 20 e 21, algo de errado que o povo fez.
para a gente perceber quanto eles não estavam entendendo o que era para ser feito. O Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor, matando 70 deles. Então o povo chorou, porque o Senhor tinha feito tão grande matança entre eles. Os homens de Bet-Semes disseram: quem poderia estar diante do Senhor, este Deus Santo? E para onde subirá, para que fique longe de nós? Então enviaram mensageiros aos moradores de Criate Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venham até aqui e levem a arca com vocês. Então eles deixaram em Bet-Semes e a arca vai ser então levada. Eu vou ler o primeiro versículo do capítulo 7, que é a continuação. Então os homens de Criate Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Aminadab, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Aminadab, para que guardasse a arca do Senhor. A gente vê que essa indagação, quem será, quem vai conseguir ficar no Senhor, porque ele é santo, ele não sei o quê. De fato, a gente precisa ter uma preocupação sobre a santidade de Deus e o quanto nós não podemos ficar diante dele, porque de fato, diante de Deus, ele é tóxico para nós. A nossa natureza pecaminosa não consegue estar diante da presença de Deus. Eu diria até o oposto, na verdade nós somos tóxicos para ele. Então a pureza de Deus, ela nos incomoda, não é boa para a gente, né? A pureza do Senhor destrói as nossas toxinas, vamos dizer assim, o veneno que há em nós. Nós somos seres venenosos por natureza, nós temos falado isso desde o começo. Quanto o ser humano, ele tende para o mal, tende para o erro, tende para aquilo que desagrada ao Senhor. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, ele vai usando, ele vai salvando, ele vai libertando, ele vai restaurando o ser humano caído. E é por isso que nós podemos ficar alegres diante dele. Mas essa indagação deles aqui, ela é até válida. Mas a gente precisa entender que realmente não dá para ficar perto de Deus, a não ser que eu viva uma vida de santidade diante dele. Se eu buscar ao Senhor de todo o meu coração, toda a minha alma, se nós fizermos a vontade do Pai, de fato é possível a gente se relacionar com ele. Sem santificação, sem uma busca, é impossível a gente conseguir se relacionar com esse Deus, que é santo. Como poderemos habitar juntamente com Deus santo se nós não somos santos? Se nós somos opostos e rivais a ele. Então, como resolver essa questão é o que a gente vai ver no capítulo 7. O capítulo 7 é o que deveria ter acontecido desde o começo. E ao final do capítulo 7, eu vou trazer uma reflexão sobre essa batalha, essa batalha contra os filisteus, do início ao fim. Hoje a gente começou no capítulo 6, no capítulo 4, falando que Israel perde uma batalha para Israel, para os filisteus. Então eles decidem levar a arca, ainda no capítulo 4, e vão perder a arca. E agora aqui no capítulo 7, eles vão vencer os filisteus. E a gente vai ver como eles venceram e como esses três momentos, eles podem ser aplicados à nossa própria vida prática, para que a gente tenha uma vida, não vou falar vitoriosa, porque eu acho um pouco clichê, vida vitoriosa, mas uma vida dentro da vontade de Deus, uma vida que realmente reflita a glória de Deus em tudo que a gente faz. Mas vamos ver o que está em 1 Samuel capítulo 7. Eu vou ler alguns versículos, porque são importantes a gente ler, né? Os detalhes desse texto aqui, eu preciso que a gente realmente pegue os detalhes, né? Eu comento aqui o que está descrito, mas eu entendo que vocês já leram, né, esses capítulos aqui propostos, né? O título do vídeo ele é justamente para facilitar, já está ali quais são os capítulos, mas alguns podem ler depois, enfim, ou simplesmente viram esse vídeo de forma, entre aspas, aleatória. Mas, né, se você quiser fazer a leitura pelo menos do capítulo 7, né, de preferência dos 4 capítulos de hoje, mas porque é importante a gente ler o texto, tá? É bom a gente ler os textos. Eu comento, mas impossível eu conseguir trazer o mesmo nível que o texto diz, né? Eu tento comentar, explanar, ampliar algumas ideias, mas tem detalhes que o texto mostra que é difícil. Se eu trocar qualquer palavra aqui, vai mudar o sentido, né? Eu tento explicar, tento trazer algumas reflexões, mas tem coisa que eu preciso que a gente leia o texto. Só o texto é o suficiente para a gente entender o que está acontecendo aqui. E esse aqui é um caso importante a gente ler o texto. Bom, a primeira informação que a gente vai ter aqui, do versículo 2 até o versículo 4, é que a arca ela vai ficar em Criate Jearim durante 20 anos. 20 anos.
E aí vai começar as nossas leituras aqui. No final do versículo 2 diz assim: E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Versículo 3. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o coração, presta atenção, se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Versículo 4. Então os filhos de Israel tiraram do seu meio os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Lembra que a gente falou no capítulo 6 que eles vão questionar por que não sei o quê, por que não podia abrir a arca? De total desobediência ao Senhor. Eles tinham deuses no meio deles. Eles adoravam a arca. Nós temos a arca, né? Mas também temos outros deuses. Isso a gente viu lá em Juízes. Não, temos a arca do Senhor, né, como um símbolo, como mais um Deus, praticamente. Mais uma forma da gente se livrar dos nossos inimigos. Nós temos mais um Deus aqui no meio de nós. Só que a gente já tem falado, né, muito sobre isso, quanto não existe outros deuses, existe um Deus. Então, quando eles dividem essa glória, isso eu falei anteriormente, né? No templo de Dagon, isso deixa muito claro essa visão, que existem vários, né? Dagon e a Arca de Deus, bota no mesmo lugar, tá tudo certo, tudo Deus. Só que agora, Samuel ele chama o povo ao arrependimento. E eu já falei isso, que arrependimento ele passa por abandonar as coisas do passado. E é justamente aqui, é isso que Samuel está ensinando o povo. Gente, olha só, é real o que vocês estão sentindo realmente? Vocês de fato, né, como diz o texto, se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tire os deuses, abandone as práticas erradas. Se é verdade realmente que vocês estão arrependidos, que vocês realmente querem, o Senhor estão lamentando de verdade, realmente querem que Deus entre em provisão, né, contra a situação que está passando, que realmente que Deus faça alguma coisa, então ele fala, se arrependam. Porque a gente entende que todas essas aflições são por causa do pecado do povo. Então por isso que Deus instrui, através de Samuel, abandona isso. Larga todas essas coisas. Não dá pra gente viver uma vida diante de Deus como se ele fosse mais um. Como se a arca dele fosse um amuleto. Como se o simples fato de eu carregar uma Bíblia, isso fosse um amuleto mágico contra o mal. Como se eu carregasse uma cruz no meu peito fosse suficiente para me afastar das coisas ruins dessa vida. Como se eu apenas recitar Salmo 91, Salmo 23, são salmos conhecidos, isso fosse o suficiente para que de fato Deus entrasse e mudasse, como se essas palavras fossem mudar alguma coisa no âmbito espiritual. Como se isso fosse transformar realmente as coisas. Ah, porque se eu falar isso, se eu ler o Salmo 91 todo dia, eu vou estar protegido. Ah, se eu fizer... Não. O que Samuel está chamando o povo é para o arrependimento. É para o abandono das práticas que não agradam o Senhor. É simples. É só isso. Só precisamos nos arrepender. Vamos seguir o texto. A partir do versículo 5, a gente vai ver que então algumas coisas o povo começou a fazer. No versículo 5, Samuel disse mais: Congreguem todo Israel em Mispa e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram a água e derramaram diante do Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. Confessaram. Estavam arrependidos, tiveram um ato realmente de arrependimento, abandonando as práticas e confessaram que estavam errados. Nós falamos sobre o caminho, né? Seria o arrependimento, confissão e abandono. Eles vão fazer essas três coisas aqui. Eles estão lamentando no versículo 2, já demonstrando que estão arrependidos. Samuel vai questionar se realmente eles estão arrependidos, então é para eles abandonarem, no versículo 3. E agora no versículo 6, eles estão confessando. As três coisas que eu já falei várias vezes aqui, eles fizeram nessa situação aqui. E o que aconteceu por conta disso? Vamos seguir o texto. Eles vão pedir, então, para que Samuel clamasse a Deus. Versículo 7 e 8. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los,
para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: Não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que ele nos livre das mãos dos filisteus. Então vai dizer o texto que Samuel vai fazer um sacrifício e Deus vai trazer a vitória para Israel. Versículo 9, versículo 10. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Eu vou reler esse final aqui. Samuel clamou o Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Mas percebam o caminho que eles chegaram aqui. Arrependimento, confissão, abandono. Enquanto Samuel ofereceu o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia, o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e derrotaram até debaixo de Bet-Car. E ali, nesse local, Samuel pegou, versículo 12. Então Samuel pegou uma pedra e pôs entre Mispa e Sem. E lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Então vai dizer o texto que eles vão vencer, né, vão acabar de vencer os filisteus, e vai haver paz. Eles não vão mais incomodá-los no tempo de Samuel. Enquanto Samuel tiver, eles não vão tentar fazer nada contra Israel. E versículo 15, 16 e 17, são 3 versículos. Eu vou lê-los, mas amanhã eu vou começar com esses 3 versículos aqui. Diz assim: E Samuel julgou Israel durante todos os dias de sua vida. De ano em ano, fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém, voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Com isso a gente encerra nossa conversa de hoje, mas, como eu disse, eu quero só ressaltar esse caminho desses 4 capítulos aqui. Bom, a primeira batalha que eles tiveram contra os filisteus foi no capítulo 4. Eles perderam. A segunda batalha eles também tiveram no capítulo 4, só que dessa vez eles levaram a arca e também perderam. E ainda perderam a arca. Aqui no capítulo 7, eles se arrependem, confessam, abandonam, clamam a Deus, pedem que Samuel venha clamar por eles. Deus ouve a oração e eles vencem. O que eu quero dizer com esses 3 momentos aqui? Bom, existem situações que nós aguardamos no Senhor algumas soluções nas nossas vidas. Isso é natural. Natural isso acontecer. Nós temos as nossas questões, nós temos os nossos problemas, nós temos situações que afligem a nossa alma. E 2 formas aqui eu vejo que a gente não deve proceder. Primeiro, ir sem Deus. O primeiro, nem se fala sobre Deus. O segundo, eles levam um símbolo de Deus. Ou seja, a gente não deve levar simbologias, né, santinhos. Porque eu estou com um pregador ungido, ele vai prender as suas roupas melhor, tem uma água ungida, vai purificar. Isso não existe. Isso é misticismo. Isso não se enquadra dentro da realidade do Evangelho. Não, leva essa borracha ungida porque ela vai apagar as mágoas do seu passado. Isso não existe. Nada disso existe. Cuidado com essas coisas. E olha que esse amuleto que Israel estava aqui tão interessado era a própria Arca de Deus. Era algo sagrado realmente. Mas visto e usado da forma errada. Porque percebam que eles foram achando que porque estavam com a arca, eles iriam ser vitoriosos. Mas na sua última batalha, no capítulo 7, eles falam para Samuel: clama ao Senhor. É o Senhor que traz essas coisas pra gente. É o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra. E não simplesmente símbolos sagrados. Entendam, eu não quero dizer que a Bíblia não seja algo importante, que eu tenho que jogar de qualquer jeito, não estou falando nada disso. Eu quero dizer que eu não posso supervalorizar essas coisas e não entender de fato que tudo isso é para que eu me lembre do Senhor, para que eu conheça o Senhor. Uma Bíblia jogada no chão é algo triste, algo que a gente não vai gostar de ver, simplesmente porque contém a palavra de Deus. Mas pouco importa ela estar jogada no chão, se de fato ela está jogada no chão do nosso coraçãozinho. Se o nosso coração está jogada no chão, é pior ainda. Ela precisa estar no centro.
as Escrituras, porque elas que vão apontar para Deus. E obedecer ao Senhor é realmente a base de todas essas coisas. Nós precisamos entender que o grande problema de Israel aqui é que eles se desviaram de Deus. Acharam que era só botar uma arca na frente e estava tudo certo. Só que é buscar relacionamento, tem que ter arrependimento diante do Senhor, confissão diante do Senhor, não viver de qualquer forma. Então o que eu quero deixar de reflexão para hoje é justamente isso. Cuidado com a arca do Senhor. Não torne as coisas sagradas como amuletos mágicos. Nós não somos esses. Nós somos aqueles que confiam no Senhor, como a gente viu Ebenezer. Até aqui a arca nos abençoou? Não. Até aqui a água ungida me purificou? Não. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. E com essa palavra eu quero encerrar hoje. Amanhã a gente vai começar a ver a transição desse período de Juízes, né, mais tribal, mais familiar, para a monarquia. Né? A gente vai começar a ver os reis surgindo. Esse livro de Samuel é essa transição entre esse período mais tribal, né, no período dos Juízes, para um período monárquico, no qual a gente vai ver os reis surgindo. O primeiro rei vai ser então Saul, primeiro rei de Israel, e depois Davi. Né? Mas ao longo desse livro a gente vai ver o que acontece entre Saul e Davi, e como é o reinado de Saul e como é o reinado de Davi. Eu falei no nosso primeiro encontro que esse livro aqui ele tem alguns contrapontos, né? Alguns personagens. Ana e Penina, uma faz o que é certo, outra não faz o que é certo. A casa de Eli, de forma geral, ele e seus filhos, que fizeram o que é errado. Em contraponto, Samuel fez o que é certo ao Senhor. E veremos então agora outro contraponto como esse, que é Saul e Davi. Como é o comportamento de Saul e como é o comportamento de Davi. Davi, ele vai assumir em 2 Samuel. Ainda não vai ver ele assumindo agora. Mas ele já vai surgir daqui a pouco, né? Depois de um certo tempo. Ele já vai aparecer na história, mas vai realmente assumir em 2 Samuel. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.